quadro Minha Origem conta um pouquinho da história de alguém da nossa querida universidade. Conta de onde cada um veio. Hoje, vocês conferem a história do reitor João Luiz. E ele tem muito para contar. Meu nome é João Luiz Martins, sou professor de matemática no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Acho que minha história de vida começou em Florianópolis, uma cidade, uma ilha, né, com tantas praias, em que tenho muitos amigos até hoje, né? Fiz lá a minha graduação em matemática na Universidade Federal de Santa Catarina e o mestrado também em matemática pura e aplicada. E coincidentemente hoje minha filha Helena estuda matemática, meu filho estuda sistema de informação na mesma universidade, né? Alguns professores que foram meus professores também são professores dela, então muito interessante. Eu comecei a estudar na universidade em 78. Eu estudei durante 6 meses e resolvi mudar de curso, fiz um novo vestibular e fui para estudar matemática. Formei na universidade, fiz o mestrado, fiz o concurso público para o Estado e consegui ser aprovado. E virei professor, efetivamente, do Estado de Santa Catarina, trabalhando no ensino fundamental e médio. Consegui ser professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina. Dava aula de cálculo avançado na universidade e corria para dar aula no Estado para a 5ª série. Então era uma diferença muito grande. Dava aula de cálculo avançado com muitas equações super complexas e saía correndo para dar aula para a 5ª série, é uma coisa meio estranha, né? Já durante a minha graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, eu integrei um movimento estudantil, e era um movimento dificílimo, porque na época em que estudei, em 79, em 78, ainda estava presente o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, em que você não podia se manifestar de forma alguma sobre a política nacional. As disciplinas que eram discutidas como estudo de problemas brasileiros se discutia em cima de livros de história e não dos problemas atuais que o Brasil vivia à época. Existiam alguns atos, como o Ato Institucional número 5 e também o 477, que enquadravam professores universitários e também estudantes quando se rebelavam contra o governo. Era o governo militar, era uma situação de ditadura muito difícil que a gente estava vivendo. As universidades passavam por um momento de transformação e de revoltas e de muito movimento, né? Então, desde aquela época, já militava, né, em todas essas frentes, e a gente sempre tentando conquistar a liberdade, né, que é um termo difícil de explicar, mas todo mundo sabe o que significa liberdade. Meu orientador de mestrado descobriu um edital que haveria um concurso público para professor em Ouro Preto. E me disse o seguinte: olha, João, vá fazer esse concurso em Ouro Preto. E assim, sabe que é uma boa ideia, porque eu não conheço Ouro Preto, vou visitar Ouro Preto, né? E aproveito e participo do concurso. Fiquei muito feliz de fazer o concurso. O tema que caiu era um tema que eu tinha estudado muito no meu mestrado, né? Então, para mim foi uma maravilha, a aula foi uma tranquilidade. E eu acabei passando em primeiro lugar. Fiquei muito contente. Primeiro concurso que eu passei em primeiro lugar, né? Depois de realizar o concurso, né? Voltei para Florianópolis. Mesmo porque não dava para ficar mais tempo aqui, não tinha mais dinheiro para ficar mesmo. Passado assim uns 2 meses, recebi um telefonema da universidade dizendo: olha, você foi aprovado em primeiro lugar e nós estamos convidando para que você entre em exercício porque a vaga está disponível. Em 1975, nós criamos no bairro um time de futebol de bairro, né? Chamado Osasco. Em 1974 tinha sido criado um time no bairro chamado Ajax, né? O Ajax era um time verde e branco que dividia o bairro praticamente. Eles representavam uma ala do bairro chamada Vila Operária, né? E nós já representávamos uma outra ala chamada o Bairro Operário Mais Pobre. O time do Ajax e o time do Osasco era assim, ruas próximos, dividido por uma rua, né? E nós estávamos muito juntos ali, todos eram amigos, né? Mas tinha uma rivalidade no futebol, né? Eu não jogava nada não, se jogava futebol não. Mas o Lúcio, que é o atual reitor da Federal de Santa Catarina, ele jogava de zagueiro no Ajax, junto com meu irmão. E nós tínhamos muita amizade, conversávamos muito, sempre juntos, né?
E jamais que a gente iria imaginar que um dia colegas ali de bairro, de rua, que brincávamos juntos, chegaríamos a ser reitor de uma universidade. E no mesmo momento, ele é reitor da Federal de Santa Catarina hoje e eu sou reitor da UFAM. Tenho muito carinho por ele, um bom colega, e desejo sempre sucesso para ele no trabalho. Eu tenho certeza que ele deseja o mesmo para mim. E nos encontramos com muita frequência até hoje. Só não jogamos mais futebol. Uma das coisas que todo mundo que nasce em Florianópolis sente saudade se chama mar. É a maior saudade que todos nós temos quando todos que nascem no litoral não conseguem de forma alguma se esquecer e não deixar de sentir saudade do mar. No dia 19 de abril de 1992, comecei aqui na universidade. Após 8 meses, eu coloquei em discussão na Assembleia Departamental meu pedido para sair para o doutorado. E foi aprovado. Eu não tinha ninguém para sair naquele momento, né? Aí eu fui para Campinas, para a Unicamp. Em 1997, eu me tornei, então, eleito lá pelos meus colegas, chefe de departamento de matemática. Muito interessante. Nós começamos a construir com os colegas o projeto pedagógico do curso de matemática. O departamento como todo assumiu, abraçou essa causa, né? Vários professores, todo mundo ajudando nesse processo. Conseguimos construir um projeto pedagógico e em 1998 nós aprovamos o curso de matemática. E eu acho que foi uma coisa extraordinária para a universidade, criar um curso noturno de matemática. Em determinado momento eu me apresentei como candidato a diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas do ICEB. Fui eleito lá diretor do ICEB, onde nós encadeamos um processo muito importante, que foi do reconhecimento dos cursos. Até então os cursos estavam criados e ainda não tinham credenciamento no MEC. Os professores, os departamentos, todo mundo ajudando. Foi uma colaboração, um trabalho conjunto, né, de toda a unidade e deu tudo certo. Nós conseguimos reconhecer todos os cursos, né? Eu acho que o ICEB passou a ter viver um momento um pouco melhor, né? Foi com essa vivência, assim, de dirigir um departamento que é um dos maiores também da universidade, né? Dirigir uma unidade acadêmica que também é uma das maiores. E aí eu e o professor Barbosa resolvemos então montar uma equipe, uma chapa, né, para concorrer à eleição. Dessa forma a gente começou a construir um mandato, um trabalho e uma mudança democrática de gestão na instituição. A gente vê a universidade como ela sendo plural, né, com várias tendências. Não consigo separar muito assim a minha vida pessoal da universidade, porque sou requisitado a qualquer minuto e a qualquer hora, finais de semana e feriado, para representá-la. E é claro que vou tentar dar minha contribuição sempre, seja hoje como reitor, até depois, quando deixar de ser reitor. Na verdade, eu sou apaixonado por essa universidade. Então, eu faço por ela o que eu posso, né? E estou envolvido com ela assim desde quando cheguei. Bom, estou hoje aqui então reitor, encerrando essa entrevista porque eu não aguento mais falar nada.